Fala, galerinha. Como é que vocês estão? Tranquilo? Tudo jóia? Tudo certo? O que nós vamos fazer? Moçada, a gente vai fazer então a segunda parte da nossa revisão, tá bom? Então vamos lá? Vamos nessa? Vou puxar a nossa coisinha aqui. Ali. Que bonitinho aí, certinho. Então, algumas evidências, nós vamos estar falando aqui da aula das 5 a 8 agora, tá bom? Algumas evidências evolutivas. Microevolução e evidências do processo evolutivo. Então, eu dividi essa revisão em duas partes, conforme está na apostilinha de vocês, para ficar fácil vocês seguirem, tá bom? Então, vamos lá? Né? Então, vamos lá. Então, a primeira parte da nossa revisão, exemplos de microevolução, a gente vai falar de situações que a gente comentou em salas de aula, né? De inseto, inseticida, bactérias e antibióticos, melanismo industrial e mimetismo e camuflagem. Na segunda aula, na segunda parte, né, da nossa revisão, então a gente vai falar de um mundo de evidências, falando sobre as evidências de evolução. Então, órgãos vestigiais, estruturas homólogas e análogas, fósseis, né? E aí eu vou dar um tapinha novo aqui para vocês, ó, sobre meia-vida, falou? Meia-vida do carbono 14 para datação de fóssil. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira parte, então, exemplos de microevolução. Falou? Cadê? Aqui. Primeira relação inseto-inseticida, né? Aquela coisa, por exemplo, assim, quem já foi, sei lá, tipo Bertioga, quem foi um monte de lugar que você vai, galera, que você chega lá, esses borrachudos, esses mosquitos, esses pernilongos, mesmo nós aqui com a dengue e tal, tudo, né, galera? Hoje em dia é muito difícil um inseticida funcionar muito bem. Por que é, né? O pessoal fala assim, de tanto usar, o inseto criou resistência. Gente, pelo amor de Deus, não pensa isso, tá? Não pensa isso. A ideia não é essa, né? Que de tanto usar o inseticida, o inseto se tornou resistente. É que o inseticida foi matando aqueles, né? Enquanto eles, desde a sua produção, foi matando aqueles que eram sensíveis ao inseticida, né? E ia sobrando somente aqueles poucos, até então poucos, que eram resistentes àquele inseticida. Então, moçada, hoje só sobraram aqueles que eram resistentes. Por isso que sempre novas drogas precisam ser descobertas, né? Inclusive inseticidas. Por quê? Porque vai chegar um momento, galera, que se a gente parar a produção e a pesquisa, só vão sobrar os insetos que são resistentes. Então, você só vai acertar, só vai matar o mosquito se você acertar o aerosol na cabeça dele. Porque como droga mesmo não vai funcionar. É muito importante isso, viu, galera? Tá? Então, pense assim, sempre desse jeito. Não é que de tanto usar o inseticida, o inseto se tornou resistente. É que, usando inseticidas, a gente selecionou, né, sem querer, né, selecionou os insetos que eram resistentes a esse inseticida. E hoje em dia sobraram aqueles que eram resistentes. Por isso que é tão difícil o controle de pragas, mesmo pragas em agricultura, né, do mosquito da dengue, dos borrachudos, né, quem foi de Abela sabe o que eu estou falando, e por aí vai. Falou? Então, a relação inseto-inseticida é sempre assim. Próximo exemplozinho nosso. Bactérias e antibióticos, né? A mesma coisa, galera. Quando se descobriu a penicilina, lá no começo do século passado, a penicilina praticamente matava todas as bactérias que existiam. Hoje em dia, se você der uma penicilina para uma bactéria, ou mesmo, né, você está vendo aqui a azitromicina, que todo mundo usa todo dia, toda hora, essas bactérias hoje, galera, elas já estão viciadas nisso, elas estão, sabe, virou amiguinha, virou brother desses antibióticos mais antigos.
Por isso as pesquisas dos antibióticos não podem parar. Sempre novos antibióticos precisam ser desenvolvidos, porque as bactérias vão ficando resistentes. Mas, pelo amor de Deus, é o mesmo raciocínio que nós fazemos lá com inseto inseticida. Não é que de tanto usar um antibiótico a bactéria ficou resistente. É que o uso de antibióticos selecionou linhagens de bactérias que eram resistentes a esses antibióticos. E hoje em dia só sobraram elas. Cuidado, galera, em questões, principalmente, por exemplo, quando se envolver, por exemplo, questões de infecção hospitalar. Né? Você imagina, se uma bactéria conseguiu sobreviver dentro de um hospital, com todos os recursos de esterilização e antibióticos que existem lá dentro, você imagina, galera, como é que é difícil você acabar com uma infecção hospitalar, porque normalmente são bactérias extremamente resistentes, que já passaram por tudo isso e conseguiram sobreviver, tá bom? Aqui do lado eu coloquei, moçada, aquilo que nós chamamos de um antibiograma. O que a gente faz? Deixa eu explicar como é que isso aqui funciona, para vocês verem como é que é legal, galera. Isso aqui que você está vendo, ó, é uma placa de Petri, tá? Era um PDXzinho redondinho, baixinho. Aí eu coloco um gel lá dentro e coloco bactérias para crescerem. Depois que elas crescem, eu vou lá e coloco vários anéisinhos de papel que estão embebidos num certo tipo de antibiótico. Falou? Cada um deles embebido num certo tipo de antibiótico. Aí vão deixar lá 48 horas, aí eles já veem, né, quais antibióticos funcionam para aquela bactéria. Por exemplo, esse antibiótico G aqui, ó, não serviu para nada. Né? Ele não conseguiu matar nenhuma bactériazinha ao redor dela. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui matou um pouquinho, está bem fininho. Ó. Esse aqui também está bem fininho. Né? Quer dizer, esses antibióticos aqui, a bactéria não é sensível ou ela é pouco sensível. Tá bom? O antibiótico aqui, que a gente poderia estar representando com a letra C, e o antibiótico, a letra E, e o antibiótico, a letra A, é de média sensibilidade. Tá bom? Ó, de média sensibilidade. Até funciona, até determinado ponto funciona. Tá bom? Mas o antibiótico de eleição para essa bactéria seria um antibiótico que estaria aqui ligado à letra D. Seja lá ele qual for, que a gente não sabe, né? Ele existe lá uma resenha, né? Escrevendo certinho que cada papelzinho desse representa, mas certamente é o antibiótico representado pela letra D aqui, que é o antibiótico ideal para tratar essa infecção. Todos os demais ou não são sensíveis, ou são pouco sensíveis, ou são de média sensibilidade. Falou? O ideal seria, então, o antibiótico da letra D. Valeu? Tranquilo? Outro exemplo, nós falamos em sala de aula também, né, galera? Do melanismo industrial. Falei para vocês, contei para vocês da ideia da mariposa de Manchester, né, que vocês estão vendo aí. Né? Antigamente, vou contar o casinho de novo. Antigamente, quando Manchester era despoluída, essas duas mariposas são da mesma espécie, né? Só que uma é clarinha, a outra é escurinha. Uma é clarinha e a outra é escurinha. Uma é clarinha e outra é escurinha. Quando o Manchester era limpo, a mariposa clarinha conseguia se camuflar mais facilmente. Os predadores, então, tinham dificuldade de encontrar. A que era escurinha, ela facilmente era visível. E os predadores conseguiam comer. Então, nessa época que Manchester era limpa, né, tinha muito mais mariposa branca do que mariposa preta. Por quê? A mariposa branca conseguia se camuflar, a preta não. Aí, em Manchester, aconteceu a Revolução Industrial, lá no final dos 1700, começo de 1800. E a fuligem que foi lançada, né, graças à queima do carvão, tornou Manchester uma cidade mais suja, mais escura. E no lugar mais sujo, mais escuro, qual é que se sobressai? A clara. Aí os predadores começaram a enxergar mais as clarinhas do que as escurinhas. Resultado, as clarinhas foram diminuindo e quase desapareceram. E as escurinhas começaram a aumentar em grande quantidade. Depois, em 1978, quando foram colocados ali os filtros, né, das chaminés,
Manchester começou a ficar limpo de novo. Hoje em dia, a gente já está vendo uma tendência mais para esse lado aqui do que para esse lado aqui. Falou? Hoje em dia, né, as clarinhas estão se dando melhor do que as escurinhas. Por quê? Porque o ambiente começou a ficar limpo de novo. E aqui uma foto real para vocês verem como é que realmente é difícil, em um ambiente mais escuro, você perceber a mariposa escura. E como é fácil você perceber a mariposa clara. Falou? Vamos lá, outro. Exemplos de microevolução ainda, falando agora sobre mimetismo e camuflagem. Galera, olha que interessante, né? Mimetismo vem de mímica, um animal imitar o outro animal, tá bom? Então, você está vendo aqui, ó, essa formiga, então, ela está imitando ser uma formiga, porque, na realidade, isso aqui é uma aranha, né? Vamos contar as patinhas dela, ó. 1, 2, 3, 4 pares, né? Se ela tem 4 pares de patas, é um aracnídeo, não é um inseto, né? Isso aqui é uma aranha, fazendo de conta que é inseto. Aí, por que ela está imitando, nesse caso aqui, né? Ela está imitando assim, ó, eu sou uma pobre formiguinha, qualquer coisinha chega e me come. A hora que o predador chega, ela, como uma aranha disfarçada, né? Vai lá e, puf, pega aquilo que era para ser predador, acaba sendo predado. Falou? Isso aqui é um exemplo de mimetismo, né? Mimicar, né? Mimicar. Lembra mímica, quer dizer, ele está fazendo de conta que é um outro bicho. Falou? Aqui a gente também pode falar, por exemplo, das falsas corais, né? Que você não sabe se é coral verdadeiro ou se é coral falsa, você corre, né? Só que naquele caso, a coral falsa, ela está usando a camuflagem, o mimetismo dela para se proteger, né? Essa aqui está usando para atacar. Falou? Olha que legal, galera. Camuflagem é quando um animal se camufla, se confunde com o ambiente. Você tem até dificuldade de reconhecer o que é isso. Isso é uma mariposa, galera, que ela conseguiu, evolutivamente falando, ela conseguiu uma tal forma, uma tal cor, que fica parecendo ela, por exemplo, com um toco que foi recém-cortado. Você está vendo? Ó? Tá? Esse aqui é um toco, esse aqui é uma mariposa. Difícil até ver, né, galera? É uma mariposa que fica parecendo um toco cortado. Aí o predador não consegue ver. Essa é a ideia da camuflagem. A camuflagem ela serve para proteção, nesse caso aqui, né? Para não deixar o animal se confundir com o ambiente que ele vive. E aí o predador não consegue ver, tá bom? Mas, por exemplo, isso aqui pode ser também ao contrário. Eu querer camuflar, tipo o urso polar. O urso polar ele é branco para se confundir com a neve branca. E aí, como a presa, né, não vê o urso polar direito, o urso polar consegue chegar perto da presa para conseguir atacar e ser mais eficiente. Então, você está vendo que tanto camuflagem quanto mimetismo pode ser para defesa ou pode ser para o ataque, tá bom? Lembrando de novo, mimetismo é quando eu estou imitando um outro indivíduo e camuflagem é quando eu estou me confundindo com o ambiente que eu vivo. Falou? Legal? Bom, aí a gente falou, logo no começo de evolução, né, sobre as evidências de evolução, tá bom? E entre essas evidências nós falamos um monte, né, galera? Nós falamos fósseis, falamos anatomia comparada, fisiologia comparada, bioquímica comparada, embriologia comparada, órgãos vestigiais, né? Nós falamos um monte, tá? Então, a gente vai falar aqui dos mais importantes nessa revisão, falou? Por exemplo, órgãos vestigiais. Nessa parte da aula, vocês lembram que nós falamos, né, nós comentamos, por exemplo, do apêndice, né, que o apêndice é o vestígio de uma cavidade digestiva que a gente não tem mais, né? Mas ficou ali aquele restinho do que era, que é o apêndice. Né? E para que serve o apêndice hoje? Para dar apendicite. Não serve para mais nada, não é isso? Mas aquilo é só um exemplo. Nós falamos do siso, outro exemplo que nós falamos,
Nós falamos que o siso também está desaparecendo, nem todas as pessoas têm siso mais. Nós falamos também do cóccix, né? Um resquício que nós temos de cauda, de um período em que nós, primatas, tínhamos um rabo, tínhamos uma cauda, né? Tudo foi tema, né, comentado em sala de aula. Mas uma bastante interessante que a gente não falou, eu acho legal a gente colocar, a evidência dessa terceira pálpebra. Você está vendo aqui, ó, no caso da coruja, além das pálpebras superior e inferior, existe uma terceira pálpebra que fecha rapidinho sobre o olho e volta para limpar os olhos. Nós não temos mais a terceira pálpebra. Nós temos só o vestígio da terceira pálpebra, que é esse cantinho do olho nosso que todo mundo tem, que às vezes até inflama, né, galera? Nós não temos mais essa terceira pálpebra. Isso aqui é um vestígio do período que a gente tinha. Falou? É mais um órgão vestigial. Também é prova de evolução. Quer dizer, por que é prova de evolução? Porque está mostrando que os seres vivos se modificam. Se antigamente eu tinha e agora eu não tenho, é porque eu me modifiquei. E se eu me modifiquei, é porque eu evoluí. Entendeu a ideia? É assim que você tem que pensar. Vamos para outra provinha? Vamos. Órgãos análogos e homólogos. Galera, nós falamos tanto disso, nós dedicamos quase que uma aula inteira só para isso daqui, né? Falando aqui para vocês, né, de órgão homólogo e de órgão análogo. Vamos lembrar? Órgão homólogo tem a mesma origem embriológica, mas tem formas e funções diferentes, né? Normalmente, isso aqui está ligado à irradiação adaptativa. Falou? Quer dizer, a partir de uma ancestralidade comum, os indivíduos foram se modificando para ocupar um novo ambiente. Aqui, órgão análogo, né? O que são órgãos análogos? Vocês estão vendo, galera? Os órgãos análogos são órgãos em que têm origem embriológica diferente, mas têm formas e funções semelhantes para desenvolver a mesma função. Isso aqui normalmente está ligado a quê? Não à irradiação adaptativa, mas sim à convergência adaptativa. Então, faça sempre essa ligação. Órgão homólogo, mesma origem embriológica, forma e funções diferentes, está ligado à irradiação adaptativa. Do lado de cá, órgão análogo, né? Formas, origem embriológica diferente, mas forma e funções semelhantes, está ligado a quê? À convergência adaptativa. Falou? Outra, fósseis. Definição de fóssil, galera. A gente colocou, né? Todo e qualquer resquício ou vestígio de um ser vivo que já não existe mais. E aí mostrando para vocês os vários tipos de fósseis que tem, né? De ossos que foram fossilizados, né? Não esqueça que isso aqui não é osso de verdade, isso aqui é pedra, né? Existia uma matéria orgânica que foi gradativamente substituída por sais de cálcio e acabou formando uma estrutura, né, parecida com o osso que existia aqui anteriormente. Isso aqui não é osso mais. Vocês lembram que nós, na aula, a gente falou do Tiranossauro Rex? Lembra? Lá de Uma Noite no Museu? Lembra disso, né? Então, falei para vocês, aquilo ali tudo é um montão de pedra, não é osso mais, tá bom? Por que fóssil é prova de evolução? Porque mostra, a partir do momento que você data os fósseis, você vai percebendo que, com o passar do tempo, os seres vivos vão se modificando. Isso é prova de evolução. E aqui os fósseis que eu acho muito legais, galera, que são os fósseis através de âmbar, né? Esse inseto, seja lá o que isso aqui for, olha que coisa chifruda, esquisita, ele foi preso pelo âmbar. Isso não existe mais, mas está lá preso dentro desse âmbar, né? Mostrando para nós como é que ele era na íntegra, cor, tudo, né? De como é que ele era naquela época. Falou? Uma pedra dessa aqui, galera, vale mais do que diamante, mano. Porque é fantástico isso, é fantástico, fantástico, né? Esse bichinho aqui não existe. Já viu isso aqui? Não existe isso aqui mais. Isso aqui já foi, já extinguiu, né? Mas está aqui a prova que ele existiu, portanto, é um fóssil. Tá bom? Agora, galera, é o seguinte, nós vamos falar de um negócio
que é a datação do carbono 14. Quando eu falei para vocês de fósseis aqui, eu falei que esses fósseis são datados. Uma das formas de datar fóssil é usando a técnica do carbono 14 que você está vendo aqui. Ó. Então, como é que você faz isso? É o seguinte, existem, galera, presta atenção no que eu estou falando agora para vocês. Existem 3 tipos de isótopos de carbono. Você tem o carbono 12, o 13 e o 14. 98% do carbono que pertence ao seu corpo, ele é do tipo 12, isótopo 12. 1,99% é isótopo 13, de carbono 13. Então, você tem 0,1% de isótopo 14. Aí você vai falar assim, uai, Luizinho, mas então por que eu vou contar o carbono, que é o que eu menos tenho, o isótopo 14, que é 0,1% só? Galera, a gente usa isso porque o isótopo 14 tem uma propriedade de ser radioativo. Ele emana radiação. Então, eu consigo quantificar a quantidade de carbono 14 que tem numa amostra orgânica a partir da irradiação que aquela matéria orgânica libera graças ao carbono 14 que lá existe. Falou? Isso é assim que a gente faz. Só que uma pessoa, um ser vivo, ele tem o carbono 14 mais ou menos estável. Ele não muda muito a quantidade de carbono 14 que ele tem. Só que depois que ele morre, ele para de adquirir novos carbonos e começa a só consumir carbono. A irradiação vai destruindo, né? Vai emanando aquela forma de radiação, vai emanando aquilo que era massa. Traduzindo é o seguinte, galera, gradativamente o carbono 14 do fóssil, ele vai perdendo massa gradativamente. E aí eles vão lá e quantificam o seguinte, eles perceberam que o isótopo do carbono 14 tem uma meia-vida de 5.730 anos, você está vendo aqui. Isso quer dizer o seguinte, a cada 5.730 anos, a quantidade de carbono 14 que um fóssil tem cai pela metade. Ele só vai caindo. Então, ó, estou dizendo lá, o isótopo de carbono 14 tem uma meia-vida de 7.730 anos. Sendo assim, a cada 5.730 anos, a massa do carbono 14 de um fóssil cai pela metade. Se medirmos, então a gente sabe, né, a quantidade de massa de carbono 14 de um fóssil, que ele tiver só metade do que ele deveria ter, então eu sei que aquele fóssil tem 5.730 anos. Vocês entenderam? Se eu meço uma quantidade X e ela para ter 2x, quer dizer que ele perdeu metade. Se ele perdeu metade, quer dizer que aquele fóssil tem 5.730 anos. E se eu medir lá e ele tem não X, ele tem metade de X, quer dizer que ele está só com 25% da quantidade de carbono 14 que ele tiver, que deveria ter. Então, quer dizer que naquele fóssil tem já quase 12.000 anos. Né? E, traduzindo, a cada 7.730 anos, a quantidade de carbono 14 da amostra cai pela metade. Sendo assim, eu consigo datar, quantificando a quantidade de carbono 14, consigo datar o quanto tempo faz que aquele fóssil morreu. Valeu? É assim que a gente faz. Para tentar deixar isso mais claro, eu coloquei isso aqui para vocês. Isso aqui é um ser vivo, né? Lá pré-história. Toda hora ele está ganhando e perdendo, ganhando e perdendo carbono 14, porque isso faz parte do metabolismo dele, tá bom? Depois, um dia, na química, você vai aprender como é que isso aqui acontece, tá bom? Mas quando você está vivo, a quantidade de carbono 14 que você ganha, a quantidade que você perde, é mais ou menos igual. Então, você tende a ter uma quantidade de carbono 14 estável. Só que depois que você morre, você, ser vivo, morre, você não ganha mais carbono 14, você só perde. E a cada 5.730 anos, você vai perdendo, né? Vai perdendo. A cada 5.730 anos cai pela metade. Então, galera, isso aqui é a quantidade de átomos de carbono
14, né, por grama. Então, vamos supor, eu fui lá e morri. E eu tenho 16 átomos de carbono 14 por cada grama do meu corpo, tá bom? De uma massa do meu corpo, de uma matéria do meu corpo. Se eu chego lá e meço que era para ter 16 e eu tenho só 8, quer dizer, então, que se passaram 5.730 anos, que é justamente o tempo que demora para cair a metade a massa. Era para 16, caiu para 8. E se eu chego lá e conto que não são 8, que são só 4. 4, galera, é que aconteceu. Já passaram 5.700 e outros 5.700. Dá 11.460. E se eu chegar lá e passou mais 5.730? Aí, galera, eu não vou ter mais nem 16, nem 8, nem 4, vou ter só quanto? 2. Por quê? É sempre a meia-vida, né? De 16 dividido por 2 dá 8. A meia-vida cai pela metade. Depois, a meia-vida daquilo que era 8 passa a ser 4. E a meia-vida daquilo que era 4 passa a ser 2. Então, eu medindo a quantidade de carbono 14 que eu tenho num ser vivo, eu consigo saber, né, mais ou menos a idade que esse fósforo tem. Essa técnica ela funciona para até 50, no máximo 60 mil anos de fósforo. Falou, galera? Depois disso, ela já não funciona muito mais, não. Valeu? Só para vocês terem uma noção mais ou menos de como isso acontece, porque você vai ver isso em química depois e com muito mais propriedades também. Falou, gente? Então, é só isso, moçada, a nossa revisãozinha aí. Espero ter ajudado a vocês. Os exercícios a gente pôs e a gente está aí junto com vocês. Galera, continue se cuidando, nós estamos num momento ainda crítico, falou? E já, se Deus quiser, né, a gente consegue voltar essas aulas aí. Pelo amor de Deus, que eu estou morrendo de saudade de vocês. Gente, muito obrigado. Um beijão no céu da boca e em pé. Até mais para vocês, galera. Beijo.